Boa tarde, meu povo! Tudo bem com vocês? Que bom estar na sua companhia por mais um domingo. E o programa de hoje está recheado, assim, só de coisas boas, olha só. Você vai conhecer mais sobre a magia e o encanto por trás de uma das formas mais tradicionais de entretenimento, o circo. E no Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o CEO da Infinity e destaque aí da lista Forbes Under 30, Alexandre Wasserman. E no Ressoar Descomplica, Cleane Fontinelli, a rainha das dicas, vai ensinar truques práticos para facilitar o dia a dia. Pode ficar aí com a gente, porque o programa Ressoar tá bom demais e já começou, hein? Prepara a pipoquinha, porque o programa de hoje vai te levar para conhecer o incrível mundo do circo. Vamos conhecer um pouquinho da história dessa arte maravilhosa e também um lugar que oferece aulas circenses gratuitas, hein? Então, bora lá embarcar nesse passeio? Respeitável público! O programa Ressoar te leva para conhecer um pouco mais do maior espetáculo da Terra, o circo! Malabaristas, trapezistas, equilibristas, palhaços. O circo é uma das mais belas e tradicionais formas de entretenimento do mundo. Uma arte passada através de gerações. Meu interesse pela área do circo, ele começou muito antes de eu imaginar que eu ia vir parar aqui. Porque os meus pais vieram pro circo antes de mim, né? Os meus pais, eles moravam na cidade de Cascavel, e aí eles decidiram também fugir com o circo. Então meus pais vieram pro circo e depois de algum tempo eles tiveram eu dentro do circo. Então eu praticamente nasci nessa área, é uma área que eu amo, uma área que eu gosto muito e que eu me vejo por muito e muito tempo ainda fazendo, trabalhando com circo, trabalhando com arte, trabalhando com mágica, com essas coisas. Eu entrei pro circo por conta da minha família, né? Meu pai já era de circo e meu avô. Então a gente fala, eu sou tradicional de circo. E aí desde pequeno eu sempre estive envolvida nessa arte. E aí, desde então, eu fui me dedicando, treinando e cada vez gostando mais, né? E aí, hoje eu trabalho como artista e também sou professora formada e dou aulas de circo também. Dia 27 de março é comemorado o Dia do Circo. A data é uma homenagem a um dos palhaços mais famosos do Brasil, o Piolim, que nasceu neste dia. O circo, uma das formas mais tradicionais de entretenimento, tem se atualizado dia após dia para atrair o público, mas sempre sem esquecer suas raízes. Nós sobrevivemos 5.000 anos, né? As primeiras notícias do circo estão lá na China, né? Dos acrobatas, dos equilibristas, enfim. O circo passou por várias guerras, várias pandemias e ele sempre se modernizou, porque ele é sempre contemporâneo. O circo, ele é a mãe de todas as artes, né? Então, esse lugar, esse mundo, esse lugar encantado que é o circo, jamais, eu posso garantir, o circo jamais vai acabar. O circo, ele consegue trazer para debaixo da lona tanta coisa mágica, você vê o sorriso das crianças, você vê as famílias juntas assistindo o espetáculo, né? Então, quando você imagina um espetáculo para esse público, né? A peraltice do palhaço, o voo do trapezista, todo esse lado lúdico que o circo tem, ele é muito encantador. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando e fazendo circo na minha vida. E quem disse que acrobacias, malabares e números aéreos são só para quem nasceu em circo? A arte circense pode ser ensinada para todos, seja criança ou adulto. Eu sempre tive vontade de participar de um circo e conheci a fábrica com 9 anos e foi que, surgiu a oportunidade, mas no início nunca tive contato com o circo. Até que muitas pessoas daqui falaram, tem aquela coisa, né? Nossa, o circo é uma coisa boa, é da hora. Aí eu participei, com 14 anos eu tô até hoje, 5 anos no circo, faço 6 anos esse ano. As aulas de circo gratuitas são oferecidas pelo programa Fábricas de Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis.
As aulas de circo aqui na fábrica funcionam de terça a sexta. Nós temos ateliês terças e quintas, manhã e tarde. Quartas e sextas, manhã, tarde e noite. São 6 aulas por semana. De manhã, prioritariamente, temos a faixa etária para crianças, à tarde para adolescentes e à noite acima de 15 anos. Eu sempre fui uma criança muito extrovertida, muito serelepe, como muitos dizem. E a minha mãe sempre falou assim, não, você tem que fazer alguma coisa para gastar essa energia. E sempre fui uma criança muito artística. E o circo foi um lugar que eu me encontrei e que eu possa gastar toda essa hiperatividade. Eu comecei a fazer porque, na verdade, eu sou atriz e aí eu queria fazer algo que me possibilitasse de mais coisas no mundo do teatro para ter consciência corporal. Mas passou a deixar de ser um hobby para virar algo profissional também. Então eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. E nesse ano, um novo projeto foi lançado, o Folia, um curso profissionalizante com 2 anos de duração. O projeto Folia é uma ideia gestada já há alguns anos pela Poiesis, pela direção executiva da Poiesis. A ideia de fazer um curso que seja o meio termo entre os ateliês que existem nas fábricas de cultura e o mercado profissional de fato. Então é um curso teoricamente para introduzir esses aprendizes que já vêm treinando o circo no mercado profissional. Aí a Poiesis me convidou em setembro para escrever um projeto a partir da experiência que já existia na fábrica de cultura, né? Já tinha um projeto piloto, um Folia 1, digamos, e aí eu escrevi, eles gostaram e me convidaram para coordenar. E aí a gente está começando agora. E é isso, a gente fez audições e a gente selecionou aprendizes que tenham experiência na área, que já vem treinando faz alguns anos, que tenham capacidade física, capacidade criativa, artística e que a gente acha que tem potencial para entrar no mercado profissional mesmo, para trabalhar na cidade de São Paulo, trabalhar no estado, no Brasil e no mundo. Aqui o curso ele é composto por um corpo de professores justamente porque o circo é muito múltiplo, né? E aí a minha especialidade é acrobacia. São 2 vezes por semana que eu atuo com os aprendizes. Uma das vezes é só acrobacia de solo, que é a pessoa sozinha saltando, né, fazendo as evoluções. E um outro dia que eu divido em acrobacia de solo e mão a mão, que é uma especialidade de acrobacias a partir de 2 pessoas, que a gente vê as pirâmides humanas, tudo. Então, a gente tem uma organização geral que é o começo do dia sempre é uma preparação corporal para o que vem. Entra na especialidade técnica, cada um com as suas metodologias, né, cada professor. E depois a gente entra na parte de repertório, conteúdo para quem é mais conteudista ou de exploração criativa para os professores também que estão nessa responsabilidade. Na capital paulista, a magia também acontece debaixo de 3 lonas, em um espaço gratuito e totalmente dedicado à arte circense. O mundo do circo que tem gestão da Amigos da Arte. Para o público é uma alegria, né? Eu acho que a linguagem do circo é uma linguagem absolutamente universal, né? A linguagem da diversidade que abraça todo mundo, né? A gente costuma dizer que o circo agrada as crianças dos 8 aos 80 anos, né? Hoje mais, até os 100 anos, todo mundo gosta, né? É muito lúdico, é muito inspirador. Então, para o público é uma oportunidade, é um centro, né? Que vai se tornar com certeza uma referência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o público saber que vem para cá, que vai ter sempre uma apresentação interessante, ou vai ter um encontro de circenses, como nós vamos ter agora, que ele vai poder assistir, né? Que sempre vai ter uma programação gostosa, e nesse local que é super especial, né? O mundo do circo está dentro do Parque da Juventude, né? Então é circo, é natureza, tem esporte aqui. Nesse mundo tem também muita história para ser contada. Por isso, uma das lonas conta com uma exposição interativa. Então, essa exposição, que chama-se exatamente O Mundo do Circo, né? Ela tem curadoria do Hugo Pozzolo, né? Que é um palhaço dos Parlapatões, né? Bastante conhecido aqui em São Paulo. E essa exposição, de uma maneira muito lúdica, né? Ela conta um pouco da história do circo. A gente tem aqui, são 12 sessões dentro da exposição, e a gente vai ter retratado aí, por exemplo, os palhaços. Pouca gente sabe que existem vários tipos de palhaço, né? Tem o palhaço branco, tem o palhaço
neutro, tem o palhaço que serve de escada para um outro palhaço, né, que a gente vê nos números. Então vai contar um pouco dessa história, vai contar um pouco da história também da magia do circo, né, dos mágicos, dos faquires, lembrar também da época que tinha os animais no circo, né, então a gente tem aqui uma parte que vai ter lá a foquinha, o cavalinho, o elefante, né. Um passeio imperdível, repleto de diversão e cultura, que mostra a força e valor dessa arte milenar. Que essa alegria do circo possa invadir os nossos corações. E agora a gente faz uma pausa que é rapidinha, mas pode ficar aí com a gente, viu? Porque na volta tem Conexão Social. Você já imaginou viver sem acesso à água limpa, alimentação, saúde e educação? Essa é a realidade de muitas famílias que vivem no sertão nordestino. Há anos o projeto Nova Canaã está lutando para mudar isso, mas depende da sua ajuda. Por isso eu quero te pedir, entre no site r7.com/adote uma criança ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e faça já a sua doação. Com apenas R$1 por dia, você ajuda a salvar uma vida. Tem muitas crianças e adolescentes precisando de você. Compartilhe o amor. Doe agora. Estamos de volta com o programa Ressoar. Imagine só uma iniciativa criada para enfrentar um dos maiores problemas do mundo, a fome. Hoje, no Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com Alexandre Wasserman, que é fundador do Infinity, que é uma empresa que visa combater o desperdício de alimentos. Olha que interessante. Então, bora lá! Boa tarde, sejam muito bem-vindos. É muito bom ter você conosco em mais um Conexão Social. Que o seu domingo fique ainda melhor, viu? Com a nossa companhia, claro. E o nosso assunto hoje é muito importante. Eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu coração. Olha só, segundo um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, 125 milhões de brasileiros convivem com algum nível de insegurança alimentar. E delas, 33 milhões passam fome. Para ir na contramão desses números, um jovem talentoso tem dado passos largos para ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome. Ele fundou a Infinity, uma mistura de filantropia com tecnologia. Tudo isso em prol do próximo. E é claro que eu estou falando de Alexandre Wasserman. Que alegria te receber, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Social. Eu que agradeço, Anice. É um prazer estar aqui para falar sobre um tema tão importante e disseminar a palavra aí para todo mundo que estiver nos assistindo. Muito bom. Eu fico muito feliz de falar de um assunto como esse. É um assunto que arde o nosso coração aqui no Ressoar, e a gente tem trabalhado bastante, né, em prol dessa causa, não só com o nosso projeto Nova Canaã lá em Irecê, mas com todo o Brasil. E eu fico muito feliz quando eu vejo um jovem como você, com essa paixão e amor ao próximo, em criar um negócio tão sustentável que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas e ainda envolver tantos outros veículos, que é, né, o caso da Infinity, e que você hoje vai contar aqui pra gente. Só que antes de tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Quem é o Alexandre? Por que nasceu esse desejo no seu coração de criar um trabalho tão lindo? Perfeito. Bom, começando do começo, né? Eu acho que aonde veio a semente de tudo, né? De amor ao próximo, que nem você colocou, veio muito da minha casa, tanto da parte da minha mãe quanto da parte do meu pai. E da minha mãe veio também muito de uma origem judaica, em que a gente sempre aprende desde criança um conceito de tzedakah,
que é quase como um give back, né? É de dar ao outro uma parte do que se tem. Porque a gente entende na nossa história que é muito importante a gente dividir para crescer em conjunto. E ainda do lado da minha mãe, ela sempre realizou trabalhos no universo social. Então ela foi professora de um instituto da escola onde eu estudava por muitos anos. Então eu sempre via isso muito enraizado no meu dia a dia. E do lado do meu pai, também sempre tive uma proximidade muito grande. Ele é médico aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. E ele foi por mais de 35 anos voluntário, né, médico voluntário cardiologista da favela de Paraisópolis, e sempre me trazia muitas histórias. Eu via isso na rotina do dia a dia dele. A minha avó Ivete, mãe do meu pai também, enfim, em 1940 ela era professora, né, já trabalhava naquela época, e ela fazia um trabalho voluntário com mulheres encarceradas de educação. Então, essas histórias foram sempre me chamando muita atenção, e acho que acabou vindo de uma maneira natural eu querer trabalhar com alguma coisa que fosse relacionada ao tema, né? Eu não sabia desde sempre, né? Acho que até entrar na faculdade, na verdade, a gente é jovem, a gente participa de coisas esporádicas, mas não necessariamente já está envolvido em alguma coisa, né? Botando a mão na massa. E aí tem até uma curiosidade, quando eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas aqui na Fundação Getúlio Vargas, e eu entrei numa entidade júnior, né, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, logo no primeiro semestre, chamada Conexão Social. É mesmo? Juro. Que legal. Chamada Conexão Social, apelidada de Conex, e me chamou muito a atenção porque eu nunca me imaginei trabalhando numa grande corporação ou num grandes bancos, né, onde era o caminho mais tradicional, digamos assim, de se seguir, ou numa consultoria. E aí o Conexão Social me chamou muita atenção por ter esse passado, né, essa vontade de fazer diferente e de observar uma realidade onde a gente é tão privilegiado, né, parece de vez em quando um pouco de papo, mas é muito verdade. E aí eu queria fazer alguma coisa em que eu trouxesse projetos em que eu não só permitisse que esse dinheiro ou essa evolução socioeconômica ficasse só na nossa bolha, mas eu pudesse trazer isso para um outro olhar, para uma outra realidade, e até de forma mais pragmática, assim, né? Existe um contingente populacional muito grande de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Sim. Como que a gente pode atrelar negócios para levar junto conosco essa outra camada social? E aí que foi, né, me criando esse início dessa vontade de trabalhar nesse setor. Muito bom. E aí você criou a Infinity, que você chama de Filantec, e Exato. Explica melhor esse conceito, e depois você já começa a falar o que ela faz. Porque na realidade, para você que vai conhecer esse trabalho hoje, eu tenho certeza que você vai abrir o seu coração e já vai fazer parte dele. Porque quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu falei, nós precisamos contar e, claro, chamar as pessoas para poder apoiar o projeto e ajudar quem está precisando, né? Eu via o terceiro setor muito subvalorizado, só que eu comecei a ter um olhar também muito cuidadoso, talvez, no sentido de são as pessoas que trabalham no terceiro setor que lidam com quem realmente passa as maiores dificuldades. Então essas são as pessoas que têm que ser mais valorizadas sobre todos os aspectos. E aí eu, né, empreendi durante a faculdade uma marca de moda, né, mas eu vi que não era muito o universo que eu queria ficar. Aí eu fui para Israel, fui estudar sustentabilidade e meio ambiente na Universidade de Tel Aviv, inclusive por isso que eu soube da questão do irrigamento, dos kibbutz. E lá eu me deparei com tecnologia, porque é um país muito pequeno que literalmente tirou água de pedra. E eu percebi, eu nunca fui um cara muito da tecnologia, mas eu percebi que se eu pudesse usá-la para escalar alguma solução de algum problema real, isso faria toda a diferença. E aí eu voltei para cá. Isso foram alguns anos, né? Foram uns 4 anos aí nesse período entre empreender e viajar e voltar. Recebi uma proposta para trabalhar numa startup. E nessa startup eu também sempre trazia uma agenda social, né? Mas era sempre o meu trabalho e eu puxava isso porque eu era o cara chato que ficava puxando o social, o socioambiental, na verdade. Até que quando começou a pandemia,
eu me juntei ao meu irmão, o Dr. Ricardo Wasserman, que era médico até então, hoje ele também está empreendendo. Olha só. No setor de saúde também, quer trazer uma transformação ali no setor de saúde, uma startup incrível. E a gente se juntou para fazer um movimento de arrecadação de recursos para arrecadar dinheiro para o Hospital das Clínicas para passar pelo momento da pandemia. E então essa veia social veio assim, eu preciso ser um agente de transformador nesse momento. Assim, eu não posso ficar aqui em casa sem fazer nada. E com isso a gente fundou um movimento de mobilização social chamado Vem Pra Guerra, e a gente arrecadou em menos de um mês 6 milhões e 200 mil reais para o hospital. Olha só, que interessante. E foi muito legal, Eunice, porque a gente trouxe uma visibilidade também para o hospital muito grande, porque a gente teve mais de 15 mil doadores pessoa física que participaram. Até então tinha sido o 4º maior movimento de mobilização social em número de doadores pessoa física, né? Hoje, depois, graças a Deus, esse universo tem se transformado, muita gente tem doado muito mais. E aí foi depois disso que eu falei assim, tá aí o meu caminho. Eu preciso que todo o meu tempo seja destinado para construir uma solução para algum problema estrutural socioeconômico do nosso país. E eu comecei a buscar inúmeras oportunidades, o mercado começou a falar muito sobre isso, né, as siglas ASG, né, de ambiental, social e de governança. Recebi algumas propostas interessantes, tomei alguns nãos, que são aqueles nãos assim, fundamentais na vida, que na hora a gente não liga, mas hoje eu agradeço a Deus. E aí, uma pessoa em comum me apresentou ao Alberto Hakim e ao Moishe Liberson, que tinham fundado a Infinite, que era até então uma ONG mesmo, que estava começando ali, estava entendendo qual era o modelo de negócio, mas na essência, no propósito, o que ela fazia? O objetivo era alimentar pessoas via um redirecionamento de produtos que estão próprios para consumo, mas estavam sendo desperdiçados. E aí, quando eu me deparei com eu estava buscando por propósito, né, de botar a mão por alguma coisa que eu realmente acreditasse e disposto, né, a mudar minha carreira, né, e querendo ou não, a gente é tão doutrinado, né, a seguir os caminhos lá, é difícil você sair do que tá, das expectativas alheias. As expectativas da família, de todo mundo, né? Exato. Mas eu olhei isso e falei assim, é isso, eu quero migrar para essa questão da fome, da questão da alimentação, porque eu também tive sempre a oportunidade, eu falei assim, cara, eu preciso ampliar isso. E aí, desde então, você começou a fazer essa conexão que você faz hoje para que ela tivesse essa expansão. Queria que você explicasse, então, como é que vocês fazem as parcerias, como é que vocês chegam nos supermercados e nas pessoas, como é que vocês fazem esse trabalho de distribuição, né? Perfeito. Então, o que eu gosto de trazer também quando você começa a entender o problema da fome, é natural que você vá buscar o que está acontecendo, por que essa comida não está chegando, né? Por que essas pessoas não estão tendo acesso? Então você começa a estudar sobre a produção de alimentos, se ela é suficiente ou não para alimentar uma população, e naturalmente você acaba esbarrando na questão do desperdício de alimentos. Que muitas vezes em casa a gente acha que, né, a gente está desperdiçando ali um pedacinho de banana, um pedaço da maçã, e que é verdade, mas em casa provavelmente você corta um pedacinho dessa maçã, dessa banana, e ela está perfeita para consumo. Só que o que a gente foi entender é que esses produtos dentro de um setor alimentício inteiro, qualquer problema que existe, eles já são descartados. E até então não existia nenhuma solução realmente eficiente que lidasse com esse produto, a não ser o único caminho possível, que era o lixo. Então a gente percebeu que existia uma falha também, que existia uma dor dentro do sistema alimentício de como melhor gerir esse desperdício, como dar um destino correto, fazer com que esse alimento cumpra seu papel de alimentar pessoas. Então começamos a desenvolver essa solução para fechar essas pontas, né? Então, hoje, resumidamente, a gente é uma plataforma, né? Por isso que a gente se constituiu até como Philantech, né? A primeira Philantech do Brasil, porque a gente percebeu que existe uma possibilidade muito grande de unir a doação efetiva de alimentos com essa tecnologia,
a partir do momento que a gente entra dentro da operação de um supermercado, por exemplo, que é o nosso principal foco hoje, supermercados e indústrias, na verdade, e a gente entra na operação, ensina os colaboradores, todas as equipes de como separar, manusear, o que a gente coleta, o que a gente não coleta de produto. Existe um espaço adequado da Infinita e diariamente a gente tem uma rota fazendo uma conexão com uma rede de instituições parceiras. Então a gente mapeia essas instituições perto de cada uma dessas lojas, né, ao redor ali, para ser uma logística o mais eficiente possível, e via essa nossa plataforma de tecnologia a gente faz a ponte, ajudando a direcionar um alimento que está próprio, mas outrora seria descartado, para colocar comida na mesa de quem está passando por algum grau de insegurança alimentar todos os dias. E assim a gente consegue levar isso aí para outros lugares, né? Seja São Paulo, Bahia, Sergipe, Ceará, alguns lugares que a gente tem atingido. Então essa é um pouco da nossa forma de atuação. Nossa, muito interessante, né? E uma coisa que, enquanto você falava, eu fiquei pensando, e eu torci muito para essa lei ser aprovada, e ficou lá anos, se não me engano, mais de 10 anos no Congresso, que eram, assim, o dono de restaurante, o dono de supermercado, ele tinha problema em doar, né? Inclusive, a gente aproveita esse momento, eu já fiz uma matéria só sobre isso aqui no programa, mas... Ai, que legal, quero assistir depois. Assista, inclusive com a pessoa que criou o projeto de lei. Ai, ele incrível. falou como ele teve a ideia de criar o projeto e depois ser aprovado depois de tantos anos, né? Que protege o dono de estabelecimento para doar. Então isso dá uma segurança e o que faz com que o seu trabalho fique mais fácil, né? Porque você tem essa lei para amparar. E isso é muito bom, porque pelo menos isso a gente teve, né? O governo, logo que entrou, liberou essa lei, foi bem próximo da pandemia também, acho que isso ajudou muito. Então a gente aproveita esse momento também para falar dessa segurança que os estabelecimentos têm para facilitar esse trabalho, né? E aí eu queria que você me falasse de algumas outras dificuldades que você tem e quem sabe aqui também a gente consegue, né, levar à discussão isso para a gente facilitar cada vez mais. Perfeito o seu ponto, Eunice. É a Lei 14.016 e ela fez uma diferença tremenda na questão de combate ao desperdício e à fome, desde que ela foi sancionada ali em junho de 2020. Porque ela isentou, né, que nem você bem colocou, esses estabelecimentos, não só restaurantes, como também indústrias, como supermercados, até o produtor de alimentos dessa responsabilidade. Então, hoje eu tenho um time jurídico também que me ajuda muito a trazer isso para os meus parceiros, porque muitos não sabem ainda dessa lei, ela foi sancionada, mas ela não foi tão bem divulgada. Então é muito importante que a gente consiga também atingir, né, todo mundo para saber, olha, agora não existe mais esse problema. Eu recebo muito essa pergunta, não, mas como é que funcionava? Pode doar? Eu achei que não podia por conta de legislação e de perigos ali a respeito do alimento que foi doado. Eu falo assim, não, tem uma lei hoje que sanciona já essa possibilidade, a gente consegue trazer essa transformação. Mas de repente, se você tiver algum mercado, se for algum supermercadista, alguém da indústria ou do setor alimentício, saiba que você já pode fazer essa doação, temos nós fazendo essa intermediação também. Mas isso foi um ponto que mudou muito, mas mesmo assim ainda é uma barreira, né? A gente vem com todo um suporte jurídico para os nossos parceiros, para dar segurança para eles, né, de que a partir do momento que esse alimento foi coletado e transferido por nós como intermediário, ele está isento de qualquer responsabilidade, depois a gente transfere também esse alimento para a ponta final, para as instituições parceiras, e assim a gente consegue também transferir e direcionar esse alimento. Graças a Deus, até hoje a gente nunca teve nenhum problema mesmo de infecção ou de qualquer coisa relacionada ao tema. Mas essa é uma das principais dificuldades. Hoje eu diria que a maior seria de disseminar a mesma palavra, né? Como vocês estão dando a oportunidade aqui. A conscientização. Então, exato. De saber que existe um processo, de saber também, Eunice, uma coisa muito relevante é de que não o que a gente faz, pelo menos a forma com que a gente trabalha, né, que a gente observou que não existia ninguém fazendo assim, que não é deixa só o que sobrou aqui do dia e se tiver doação ou não é assim que funciona. É um processo profissionalizado de doação. A gente está transformando isso em algo que faz parte da rotina do dia a dia.
do nosso parceiro. Até para o colaborador na ponta, que separa muitas vezes um tomate que muitas vezes talvez nem ele, nem a família tenham acesso a um produto daqueles, saiba que ele vai ter um destino. Então, se você muda de dentro para fora, essa consciência é transformadora. Então, é muito isso que a gente quer trazer. Porque assim a gente consegue trazer o problema da fome para algo mais próximo, né, um entendimento maior e aos poucos começar a galgar uma mudança de realidade para conseguir chegar eventualmente em todos os lugares do Brasil, em todos os supermercados do Brasil, nas indústrias, depois nos restaurantes, no produtor, e assim alimentar realmente uma população diariamente. E você está em São Paulo hoje, em alguns outros estados, e como é que funciona para você levar isso para outro estado? Porque quem estiver assistindo a gente agora e que estiver lá, por exemplo, em Irecê, na Bahia, como poderia se beneficiar com esse projeto? Como é que poderia ser um parceiro seu? Perfeito. Então, hoje a gente está em 5 estados. A gente está em São Paulo, na Bahia, em Sergipe, no Ceará e começando em Minas Gerais. E como a gente desenvolveu essa plataforma de tecnologia, e não só a plataforma, mas como toda a parte de treinamento, tanto do supermercado quanto para a instituição, de como funciona o processo, ele é todo digitalizado. Então a gente consegue chegar independente de onde for. Basta que a gente... E aí tem uma equipe operacional e comercial do meu lado que fica responsável por encontrar um parceiro do setor alimentício que tenha produto, né? Então pode ser, de novo, né, o supermercado, a indústria, o produtor de alimentos, e oferecer a gestão. A gente passa por esse treinamento e aí conecta, encontrando também as instituições. Então, do nosso lado, a gente tem uma equipe comercial de busca por instituições in loco. Então, por exemplo, TDC, a gente poderia, no caso... Bom, a gente já teria uma ponte por você, né? Mas dando um exemplo até de um lugar recente, né? A gente começou a trabalhar em Lagarto, que é uma cidade no interior de Sergipe. Então, porque tem um parceiro, cliente nosso, de um varejista grande que a gente atende, que tem loja em Lagarto. Então a gente vai e fica responsável por encontrar instituições de pessoas que precisam, né, em vulnerabilidade nesse local, traz eles para dentro do nosso processo e aí consegue atuar. Então, seja em Lagarto, seja em Irecê, seja, né, em qualquer lugar do Brasil que tem os dois ali, tanto um mercado ou um produtor, um distribuidor ali que precise do serviço, porque onde tem venda de comida, existe desperdício. Isso a gente foi aprendendo ali, né? O comportamento do desperdício, ele ocorre muito semelhantemente em qualquer lugar. Então, tendo isso e tendo as instituições que sempre tem, a gente consegue fechar essas pontas e chegar em qualquer lugar. Muito bom. A gente falava no início do nosso programa em números. São assustadores, né? E depois, quando você começa a pensar, vamos falar no nível mundial, que é o que mais mata, é a fome. A gente pensa que são as guerras e outras coisas, e não. Ainda é a fome, né? Como é que você traduz esses números? Assim, eles significam para você o quê? Quando você pensa no número de pessoas que ainda passa fome? Olha, uma ótima pergunta, porque muitas vezes eu me vejo assim, né, a gente está caminhando, né, a passos largos ali, mas a gente está longe ainda de fazer toda a transformação que a gente almeja, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, muitas vezes eu me pego muito culpado, nossa, eu preciso crescer logo e estar em todo lugar e para alimentar todo mundo, mas é um problema estrutural muito sério. E eu enxergo esses números como talvez uma falha no sentido de que ninguém olhou para isso de forma estratégica. Porque se a gente não olhar isso de forma estratégica, como grandes problemas, né? Assim, no mundo empreendedor muito se fala, né? Encontre um grande problema para se desenvolver grandes soluções. Mas é sempre alguma coisa no setor de financeiro, de serviços, de moda, eventualmente. Beleza, né? De beleza, né? Mas são dores relevantes, obviamente, né? Não tirando crédito, mas cadê que alguém olhou para a fome como, tipo, vamos trazer as melhores pessoas, as melhores cabeças, os melhores investimentos, porque é isso que a gente precisa resolver, porque ela afeta a todos nós. Sim. Então, eu vejo uma falta de criação de soluções eficientes. Óbvio que eu vejo hoje em dia uma evolução maior, mas são números alarmantes que eles estão estruturalmente enraizados nesse crescimento de um contingente populacional e que sempre dependeram muito de governos.
né? Não que o governo não tenha um papel fundamental a partir de desenvolvimento de políticas públicas, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país do mundo, mas é muito interessante que a gente também comece a não jogar sempre a culpa no outro, né? A culpa nesse linguajar, né? Mas assim, a gente não está olhando o problema, né, vamos pensar em soluções eficientes. Sim. E jogando com as regras do jogo, né, mostrando que financeiramente, economicamente, socialmente é muito mais interessante da gente resolver, para que a gente também não precise viver numa situação de insegurança, de medo, de receio, de extrema pobreza. Então eu vejo que é uma falha no sentido de olharem para isso como um problema que a gente precisa pensar em soluções, né? E não à toa a gente está caminhando, né? O mundo está evoluindo para um número de pessoas muito grande e então naturalmente essa fome ela vai, né, se mantendo enraizada. Mães com 10 filhos que não tiveram acesso a nada e o filho não tem acesso à comida, é um problema que ele só se escala, né? Então não à toa os números estão só aumentando. Então nesse sentido está mais do que na hora da gente olhar para isso de uma forma estratégica e construir soluções eficientes para combatê-lo. Muito bom. E hoje, quando você pensa, né, que você fez uma escolha e você tem esse papel de ser também o porta-voz disso, né, Alexandre? Porque você vai ser convidado muito para falar sobre o assunto e você precisa hoje levar essa mensagem de conscientização, que é o que a gente está fazendo aqui, e começando pelo coração, né? Por isso que a gente quer hoje muito tocar no coração das pessoas, e a gente falou no começo que isso ia mexer com o coração das pessoas, porque às vezes alguém muito próximo de você está passando fome e não precisamos ir tão longe, né? Então queria que você falasse disso, porque você vai ficar conhecido, você vai deixar um legado, e isso é muito importante. Então já comece deixando essa mensagem para as pessoas, né? Muito bom esse seu ponto, Eunice. Eu vou contar uma história, na verdade, né? Primeiro, assim, só falando sobre mim, né? Eu acho que esse empenho, né, dessa trajetória que eu comentei tem me mostrado que fazer o bem, por mais que pareça, né, fazer o bem é inteligente, né, e faz muito bem para mim, para a sociedade, para nós, ainda mais pensando estrategicamente, isso faz realmente traz uma transformação sem precedentes aí para o nosso país. Então eu estou realmente dedicando a minha vida com todo afinco que vocês possam imaginar. Eu trabalho sem parar mesmo para mudar uma realidade e construir o Brasil que eu desejo, né? De novo, né? Sem jogar essa responsabilidade. Então, essa é meu legado de vida que eu quero deixar mesmo, é transformar um sistema alimentar ali para fazer com que as pessoas possam se alimentar e pensar num dia melhor no dia seguinte. E tem uma história que eu sempre gosto de falar. Tem várias histórias, né, que a gente vai colhendo aí de transformação pelo nosso serviço, né? Mas uma delas, que eu gosto muito de trazer, é a de um parceiro nosso, em que o próprio colaborador, né, já que a gente estava conversando sobre isso, ele, até então, antes da Infinite existir, né, na rotina do dia a dia dele, ele jogava os produtos fora, e aí a gente implementou o serviço. E o filho dele estuda numa creche. Coincidentemente, a partir do momento que a gente implementou, ele soube que a creche do filho dele era das instituições parceiras da Infinite. E que o filho dele estava recebendo o produto que ele separou e que ele já estava separando com todo o cuidado do mundo. E isso foi tão transformacional, né? Porque até então eles tinham produtos de baixa qualidade, né? Bolacha, água e sal, era isso. E aí o filho começou a receber esse produto que o pai, sem querer, separou a partir do momento que a gente implementou ali a solução da nossa Flantec. E isso transformou completamente, né? O filho aprendeu a comer adequadamente, a entender o valor do alimento e poder, assim, se desenvolver, né? Para pensar no próximo passo, para pensar em se educar, em evoluir. Então, esse é um recorte do poder de transformação que a gente tem a partir do momento que a gente coloca a comida na mesa de quem precisa. E isso é tão transformador que você falou, que faz com que a gente tenha mais amor ainda pelo que a gente faz, né? Eu também sou uma apaixonada pelo setor e por tudo que a gente faz aqui no Instituto e por projetos assim. E eu acho que o mundo tem valorizado muito, tanto que você também foi reconhecido, né?
pela Forbes como Under 30, é isso? Exato. Queria que você falasse um pouco disso e a importância quando a gente levanta uma bandeira do bem em prol, né, de pessoas que precisam tanto, esse reconhecimento vem. A gente nem faz pelo reconhecimento, mas ele vem e é muito bom que venha, porque a gente precisa divulgar bastante o que é bom, já que o que é ruim tem aí uma visibilidade grande, né? Então a gente precisa também dar visibilidade para o que é bom, né? Exato. Você tocou num ponto super relevante, assim, porque de forma nenhuma é o que a gente busca, né? A gente não trabalha pelo reconhecimento, mas quando ele vem de uma forma natural, como foi o reconhecimento, né, de me tornar ali um dos Forbes Under 30 na categoria de empreendedorismo social e terceiro setor, isso, em primeiro lugar, me fez acreditar que eu tô no caminho, né? O reconhecimento vem, então você fala assim, bom... Validou, né? Tem alguma coisa muito... Tem inúmeros desafios, mas tem alguma coisa muito certa aqui que a gente tá fazendo, né? Então... E a forma também com que a gente tá fazendo. Então, acho que a primeira coisa é, tipo, me dar um gás pra, assim... Isso, Ale, vai lá, que né, você tá batalhando ali há 2 anos e meio, fazendo esse negócio acontecer, então, boa, segue esse seu caminho. Então, dá essa energia. E um segundo ponto super relevante é de que é super importante a gente trazer visibilidade para algo que a gente está fazendo que é tão impactante. Sim, e eu não podia deixar de honrar e falar sobre isso, né? Da admiração que a gente tem pela cultura judaica e por esse costume que eles têm lá, que para eles isso é princípio, é cultura, a cultura de doação. Você falou de tzedakah. Sim, e tem o Give Pledging, né, que aqui no Brasil a gente já tem algumas pessoas que fazem parte. E é claro que a gente tem que honrar esse princípio, porque quando a gente doa, na verdade, você está recebendo. Porque você só doa quando você pode, né? Às vezes não é só dar coisas, mas dar essa vontade de querer mudar, de querer trazer transformação. Então a prosperidade já está aí. Fica tranquilo que você já tem essa prosperidade e você vai conseguir disseminar o trabalho e trazer muita gente para fazer parte, transformar. Eu só tenho que honrar você e os seus pais por te ensinar e por a gente estar aqui falando isso para as pessoas, para outros jovens, inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né? Com certeza, com certeza. Isso vem muito de berço, mas quando a gente consegue expor, né, e trazer isso para uma realidade de muita gente, né, o tzedakah, o dízimo, né, também vem muito disso, né, de dar os 10% ali. Então, se a gente enraiza isso dentro de uma sociedade, dentro de cada um, é o que fica, né? O que fica é o que a gente deixa de legado, o que a gente deixa de legado, o que a gente pode doar de tempo, de dinheiro, né, de transformação. Então, acho que esse é o caminho aí, ainda mais nesse mundo louco que a gente tem vivido. Acho que essa é uma lição bem importante. Sim, as pessoas vão muito na contramão de achar que elas têm que tomar, mas não, quando você doa, você recebe. Na verdade, o doar significa receber. Exato. E isso é maravilhoso, né? Exato. Então, eu queria que você deixasse só mais uma mensagem para as pessoas, fazendo um convite para elas entrarem na plataforma, para elas serem parceiras, para elas divulgar o trabalho. E queria que você contasse com a gente aqui no Ressoar também, né? A gente juntos fazer aqui um trabalho para transformar a vida das pessoas ainda mais. Perfeito. Não, primeiro eu queria agradecer de novo super o convite ao Ressoar e essa oportunidade aqui de estar vindo falar sobre a Infinite, sobre a questão de fome, sobre o desperdício no nosso país e deixar o convite para vocês nos acompanharem, né, nas nossas redes sociais, @Infinite Brasil no Instagram. A gente tem uma plataforma também que é um site, na verdade, de doação, quem quiser participar, e eventuais interesses e conexões com o setor varejista, né, pontes interessantes para que a gente chegue em todos os lugares do Brasil, são super relevantes. E fica, acho que o meu recado assim, final de mensagem é que se você realmente acredita e tem alguma coisa que você se incomoda, né, entenda esse problema e pense em soluções, não jogue a responsabilidade para os outros, porque a partir do momento que você cria um negócio que impacta a vida de uma pessoa, é muito clichê, mas é muito verdade. Você muda o mundo. Então, se joguem nessa transformação, aproveitem que esse mundo está nessa toada, olhando muito mais para o outro, e se tiver alguma ideia,
estruture e faça a diferença, porque no final das contas, dar ao outro é dar a si mesmo e faz o seu legado ficar eterno aqui. Então esse é o meu recado. Que lindo, né? Parabéns, viu, Alexandre? Eu que agradeço. Muito bacana seu trabalho, desejo muito sucesso e conte com a gente lá, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, que lindo, né? E o meu recado para você, escolha uma instituição que você possa fazer parte, e se você trabalha nesse ramo alimentício, já sabe aqui aonde você tem que procurar. Vamos transformar a vida das pessoas. Eu acho que essa parte nossa, né, a nossa missão aqui no mundo é servir, e a gente vai servir naquilo que a gente tem de melhor. E quem não pode hoje contribuir, ao menos que seja com um prato de comida com quem está passando essa necessidade, está precisando disso. Então a gente queria te fazer esse convite, queria te agradecer também por sua audiência, pelo seu tempo, desejar para você um ótimo dia, estaremos juntos aqui no próximo domingo, mas por hoje a gente quer deixar o nosso abraço, né, Alexandre? E te fazer esse convite, viu? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Que trabalho incrível realizado pelo Alexandre, não é? Parabéns pela iniciativa, e se você também curtiu e quer rever esse bate-papo, é só acessar o nosso canal, tá? Lá no YouTube. E chegou o momento do nosso quadro de dicas infalíveis. Hoje no Descomplica Ressoar tem a rainha das dicas, Cleane Fontinelli, que traz truques simples e práticos para ajudar a gente aí no nosso dia a dia, hein? Dá só uma conferida. Olá pessoal do programa Ressoar, tudo bem? Eu sou Cleane Fontinelli, sou criadora de conteúdo, influenciadora digital, palestrante e conhecida nas redes sociais como a Rainha das Dicas. E eu estou aqui para dar aquelas dicas incríveis que eu tenho certeza que vai facilitar e muito o seu dia a dia. Então vem comigo que eu vou te mostrar essas dicas incríveis a partir de agora. Dica 1, truques de limpeza para facilitar na cozinha. Aquela dica de casa que todo mundo ama, como deixar o seu micro-ondas limpinho de forma fácil e rápida. Vem comigo. Coloque em um recipiente água, adiciona vinagre de maçã ou de álcool, deixa no mínimo 3 minutinhos. Agora é só você tirar com todo cuidado para não se queimar e tirar também a bandeja para lavar e depois vocês colocam ali no localzinho dela. Todo o vapor que ficou nas paredes do micro-ondas, é importante você passar um paninho e ir removendo toda a gordura, que é difícil você estar ali limpando no dia a dia, mas lembrando que quanto mais limpo tiver o seu micro-ondas, melhor para evitar bactérias, tá? Coisas ruins aí para a nossa saúde. Agora vocês vão pegar um limão aí na geladeira, cortam uns pedacinhos do limão e vamos adicionar o limão em um recipiente com água, tá certo? O sumo do limão, é só espremer, ou então pode já colocar o limão dentro do recipiente, que eu gosto de fazer dessa forma, que é fácil, rápida e prática, porque não é só limpar o micro-ondas, você deixar um cheirinho também maravilhoso faz toda a diferença. Aquela diquinha de milhões que toda dona e dona de casa adoram. Agora é só lavar com detergente e água mesmo a bandeja, lembrando que se esse manuseio for diário, melhor ainda, para manter o seu micro-ondas sempre limpinho. Deixou ali 3 minutinhos, com o vapor que vai ficar também nas paredes, você tira o recipiente de forma fácil, com todo cuidado, lembrando, tá, mais uma vez, que o micro-ondas tem que estar desligado para total segurança do manuseio com a limpeza. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Dica 2, truques de limpeza para facilitar no banheiro. Agora sim você vai deixar o box do seu banheiro limpinho. Vem comigo. Quando ele está assim, cheio de gordura, que é difícil remover, basta você ter na sua casa palha de aço, que você consegue passar onde tem as manchas, tá? Que são difíceis você remover aí no dia a dia. Tira toda a gordura com a palha de aço seca e não se preocupa que não arranha de jeito nenhum. Não precisa umedecer com nada. Agora você vai pegar um balde, adicionar água e o detergente da sua preferência. Não precisa colocar mais nada, nem bicarbonato, nem outros ingredientes para limpar o box do seu banheiro. Você vai passar em todo o vidro para ficar brilhoso, mais bonito, para você limpar com mais facilidade e ficar brilhoso, porque o box do banheiro é algo essencial. Essa dica aqui é de ouro. Nesse espaço é difícil você conseguir limpar, mas você pegando a palha de aço, quando ela está umedecida, ela fica fácil de entrar nesse espaço. E aí vocês vão fazendo como eu fiz. Agora pronto, não tem mais segredo.
Todas as donas e donos de casa vão amar limpar o box dessa forma. Depois é só jogar água e esperar secar. Pode ser com um paninho, com um papel, a forma como você achar melhor. Portanto, que ele fique assim, ó, limpinho, limpinho e pronto já para o próximo banho. Gostaram aí da dica? Espero que sim, meus queridos! Dica 3, vou te mostrar agora uma receitinha super fácil de fazer com sobras que geralmente ficam na geladeira. Agora chegou o momento mais delicioso. Sobrou esse arroz aqui na geladeira e nós vamos incrementar. Coloca na frigideira manteiga, tá? E tinha aqui no meu freezer camarão. Mas poderia ser frango, poderia ser carne, o que você tiver aí na sua casa. E vamos temperar, deixar esse camarão mais delicioso com cheiro verde, tomate, cebola. Vamos caprichar. Aqui em casa meu esposo ama todo mundo. Adiciona colorau também, temperando da forma como você preferir, para ficar o camarão bem douradinho com um cheiro incrível. Sério, meus amores, fica perfeito. Agora é só adicionar o arroz que sobrou. Agora fica assim aquele prato completo, adicionando ervilha. Coloquei creme de leite, pedacinhos de queijo, presunto. Já deu para salivar daí? Coloca no recipiente e agora é só servir para toda a família. Você pode acrescentar também batata palha para ficar uma delícia incrível, né? Vários ingredientes em um só prato em menos de 10 minutos, com o que sobrou do arroz. Então agora você já sabe, tem que ter ideias criativas para tornar o seu almoço, a sua refeição ainda mais deliciosa. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até a próxima! Essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa Ressoar! O seu programa favorito aí de boas notícias, vai ficando por aqui, viu? Para ver esse e outros programas de novo, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Opa, perfeito isso, né? E eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá!